Já vamos começar com esse tema polêmico aí com o pessoal. Dessa dificuldade, né, Relê, do homem, assim, essa é a minha impressão, né? Até aqui trabalhando na Caminho Seguro, você vê que você tem, assim, grupos, terço, atividades, você tem muito mais mulheres participando do que homens, né? E aí eu lembro que eu tive a grata oportunidade de uma do seminário de espiritualidade, você que conduziu, né? E aí você contou sobre uma experiência que você teve na usina, que vocês faziam oração, faziam um grupo coeso. Conta pra gente, assim, se tem mesmo essa dificuldade, como que é essa história dos homens na igreja? Essa é uma dificuldade assim muito grande, né, do homem, né, de participar das coisas da igreja, né? Já visto que quando você tem numa missa mesmo, né, na igreja, você vê, se você for contar, o número de mulheres é superior, sempre superior aos homens, né? Quando eu brinco lá, né, que quando a gente tá ouvindo os cânticos, né, da missa, que tá cantando da missa, coisa parecida, as respostas dos cânticos você só escuta a voz de mulher, de homem muito pouco, né? É Aí verdade. quando um pregador brinca, né, fala, agora os homens, né? Aí sai uma vozinha mais baixa, né? Porque são menos, né? E agora as mulheres, aí a igreja enche, né? Tipo assim, isso é bem comum, né? Na nossa fé hoje, né? E na usina eu tive essa experiência, porque é, no trabalho, no dia a dia, é muito complicado. Você vai trabalhando com as pessoas e aí tem ciúme, tem inveja, todas essas coisas do ser, que é próprio do ser humano, Próprio do né? ser É humano, próprio né? do ser humano. E com mulheres também E com tem, né? mulheres é a mesma coisa, né? É, E não é diferente numa empresa, né? sim. E sentindo essa necessidade, vendo essa dificuldade de perseguições, e um querendo ser mais que o outro e tudo mais, né? E a gente tinha dias muito conturbados, assim, sabe? Todo mundo com aquele nervosismo à flor da pele, né? E a gente que é cristão, a gente sempre puxa para o lado das coisas de Deus, né? E eu sempre tive essa vertente, né? E um dado momento lá, a gente teve uma reunião lá, aquelas reuniões calorosas, sabe, para tratar de um projeto, e tava todo mundo muito nervoso, muito afoito, sabe, um destratando o outro, sabe, e eu fui olhando aquilo assim, e Deus colocava no meu coração, né, tem que trazer Deus para cá, né, Deus tem que vir para cá, né. E na época, essa empresa era em Jaboticabal, né? Era uma empresa, uma cooperativa grande em Jaboticabal, e eu era responsável por projetos lá, né? Era eu que era o líder, o responsável, eu era o supervisor de projetos da área, né? E eu via que a coisa não estava andando, não ia, né? E aí eu peguei, depois que terminou a reunião, eu chamei o gerente geral, né? Que hoje ele é muito amigo meu, inclusive, né? Na época ele não era, mas não era meu inimigo também, não. Era neutro. A gente tinha um bom relacionamento, né? Sim. Hoje ele virou meu amigo, né? Tudo, né? Que bom, né? E esse gerente geral, eu chamei ele, pedi licença, fui na sala dele e falei assim, olha, eu precisava falar com você. E ele falou, o que você gostaria de falar? Eu falei, eu queria falar sobre as nossas reuniões. Ele, não, pois não. Aí já pegou gráfico, pegou aquelas coisas, achando que eu ia falar sobre negócio de projeto, as coisas, enfim, né? E aí eu disse pra ele, eu falei assim, olha, eu vim aqui pra gente trazer Deus pra nossa unidade. Aí ele espantou, me olhou assim, mas como trazer Deus? Deus tá em toda parte, filho, É, não pensou assim, né? preciso Deus trazer, tá né? em toda parte, como você vai trazer Deus? Que história é essa, né? Eu falei, não, o que eu quero é, primeiro, que os nossos ambientes de trabalho estão muito poluídos, sabe? Eu não sei o que você acredita, não sei qual que é a fé que você professa, né? Mas eu gostaria de dizer para você que as coisas podem fluir muito melhor quando a gente coloca Deus em primeiro plano. E aqui eu vejo que isso não está acontecendo na nossa empresa aqui. Eu digo nossa empresa porque eu estou trabalhando aqui no grupo, né? Sim. Aí ele me olhou assim e falou assim, fala mais sobre isso, ele falou, né? Ele deu uma parada assim. Hoje eu sei que ele é um cara que escuta as pessoas, né? Mas o que você quer dizer com isso? Eu falei, não, porque você percebeu a reunião hoje de manhã? Você comentou com a gente sobre o projeto não está rendendo, você viu que não está dando certo as coisas, parece que tudo está contra nós. Você sabe por que isso aí? Porque a gente está preocupado com o nosso umbigo, preocupado com nós mesmos, quem é melhor que o outro, e isso aí não vai nos levar a nada. Muito pelo contrário, quem perde é a empresa, quem perde somos nós, e todos nós estamos no mesmo barco. É um barco chamado, eu vou até falar o nome da empresa, que era a cooperativa Coplana, né? E é um barco chamado Coplana, e esse barco pode afundar a qualquer momento se os integrantes deles não içarem as velas certas, não começar a fazer com que o vento sopre para um lado só e a gente ganhe esse espaço aí.
E para isso acontecer, primeiro tem que ter uma base sólida. E essa base sólida se chama Jesus Cristo. Olha, a gente tem que trazer ele para cá, falei para ele, né? Aí ele ficou parado um tempo assim, falou assim, ó, eu vou pensar sobre isso e depois eu te procuro. E eu pedi desculpa para ele por ter falado, né? Enfim, eu não sabia como que ele ia reagir e tudo mais, mas eu falei porque Deus colocou isso no meu coração. E eu saí de lá. Saí de lá, passou mais ou menos uns 2 dias, ele me chamou. Chamou e falou assim, ó, eu pensei naquilo que você falou, você tem razão, e o que você sugere? Falei, primeiro que aqui acho que nunca teve uma missa, né? Nunca foi celebrada uma missa aqui na empresa, né? Ele falou assim, não, nunca foi. Até porque aqui tem evangelho, tem tudo, e a gente respeita as religiões das pessoas. Como que eu vou trazer uma missa aqui, né, tal, né? Sendo que tem outras pessoas de outras religiões, de outras entidades, tem espíritas, tem, né, pessoas que gostam de umbanda, enfim, essas coisas, né? Aí eu falei, não, se você aceitar, a gente pode trazer um padre aqui, eu converso com ele, e ele vem, e aí quem quiser participar, participa, quem não quiser, né, paciência, porque ele vai estar falando de Deus. Deus é bom para todo mundo, Deus é bom, né? Deus é universal, né? E ele concordou. Olha que bem. E ele concordou. E aí, na época, eu chamei o padre Valdeci. Ele não está mais aqui no Brasil, acho que ele está na Itália agora, lá de Jabuticabal. Ele estava lá, ele era da paróquia Santa Luzia, me parece, de Jabuticabal. Acho que é Santa... Não, nossa... eu não lembro, acho que é Santa Luzia, se não me engano. É onde estava o padre Éder Soares, ele era pároco lá. E eu tinha um certo contato com ele, eu chamei ele falou, não, vou sim. E foi. E foi uma missa, assim, que até os evangélicos participaram. Foi, assim, uma coisa maravilhosa, sabe? E depois desse dia, eu propus para minha equipe, para antes da gente, quando a gente faz o DDS, né, que é o diálogo diário de segurança que a gente fazia para falar sobre os problemas do dia a dia, cuidados, enfim, com equipamento e tudo mais, a gente antes fazia uma oração. E aí, cada dia, eu colocava um para fazer uma oração. E aí aquele que era mais descolado fazia uma oração espontânea, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, quem era católico, né? O que era evangélico falava algumas coisinhas, rezava um Pai Nosso, né? Mas o Pai Nosso era universal entre nós. E a gente começou a fazer esse tipo de coisa, sabe? E você sabe que a coisa começou a fluir de um jeito que ficou muito legal, entendeu? Mas você sabe que você contando, né? Essa primeira reunião que vocês tiveram, e o pessoal deve estar se colocando, quantas vezes você, né, tipo, já tá, sei lá, triste, ou já tá com vários problemas na sua casa, com seus filhos, financeiro, e aí você vai para uma reunião e de repente, de vez voltar melhor, ou ser produtivo, vamos dizer assim, pro mercado, para a empresa, você fica pior, né? Por causa disso, porque não tem uma coesão, porque você não tem ali um respeito, porque você não olha o outro como um irmão, como, né, como algo que Jesus nos ensinou, não é isso? Isso, exatamente. E aí, como que os funcionários começaram a agir? Eles começaram a olhar para mim, não como um líder, começaram a olhar para mim como um amigo. E a coisa começou a fluir melhor. E aí, o que eu senti foi que nos outros setores também, as outras pessoas, os outros setores começaram a fazer mais ou menos a mesma coisa. Aí começou a ter um pouco de oração dentro, né? E que todo dia fazia a oração primeiro, para depois falar de trabalho, enfim. E a coisa começou a fluir, sabe? Hoje lá nessa cooperativa, pra você ter ideia, eu chego lá, as pessoas vêm tudo em cima de mim.